Vou falar agora sobre casos de acidentes de trânsito que acontecem no estado do Piauí, principalmente nas rodovias. Se percebeu números positivos de acidentes em rodovias. Redução no número de mortes, redução no número de acidentes graves, redução no número de pessoas gravemente feridas. Números bons se comparados com períodos anteriores. Mas por que isso aconteceu? Cadê a Pamela Maranhão? Tá ao vivo a Pamela. Pamela, boa tarde para você mais uma vez. Eu olhei rapidamente os dados que você vai trazer aí para nós e imaginei ser números positivos. Quais são esses dados, Pamela? Olá, Joelson, boa tarde novamente a todos de casa. Esses dados que realmente apontam uma redução até significativa, tanto no número de mortes, no caso 18%, e também no número de acidentes com feridos, né, que é o total aí de 13%. Esses números que foram liberados aí pela PRF do Piauí, falando um pouquinho da situação das rodovias daqui, é referente ao primeiro trimestre, né, os 3 primeiros meses desse ano de 2021. Vamos começar trazendo para o pessoal de casa um pouquinho mais detalhado o que foi passado com relação a esses números, para se ter uma noção de quanto foi essa redução, as ocorrências registradas em BRs em comparação ao ano de 2020 e 2021. Em 2021 foram registrados nesses primeiros 3 meses 270 acidentes, total de 91 casos graves. Em 2020, esse mesmo número nos 3 primeiros meses foi de 302 acidentes e um total de 99 casos graves. Aí outro número que dá para a gente comparar também é com relação à quantidade de mortes e pessoas feridas. 2021, nos primeiros 3 meses, 27 mortes e 288 pessoas feridas. Em 2020, foram 33 vítimas fatais aí e 331 pessoas feridas. Esses números que, como eu tinha comentado aí no comecinho do jornal, tem muito a ver com a situação de pandemia, né, da Covid-19, porque vem restringindo bastante a circulação e a movimentação das pessoas e, claro, isso envolve também a passagem pelas BRs aí. Quem está aqui ao meu lado para trazer mais detalhes a respeito desses números que foram liberados sobre essas questões aí é o inspetor Estênio Pires, superintendente da PRF. Boa tarde. O que dá para falar desses números? Qual é a análise que dá para fazer? Né? Uma análise positiva. Isso, a análise é bastante positiva. A redução tanto no número de acidentes como no feridos e mortos. Temos que levar em consideração também o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Houve uma intensificação na fiscalização, tomada aí a questão da redução do fluxo de veículos. Muitas vezes a redução ela não se reflete diretamente em redução de acidentes. Com menos veículos ao longo das vias, há uma tendência de alguns condutores, infratores contumazes, de aumentar a velocidade, de fazer ultrapassagens forçadas e acabar provocando mais acidentes. Exatamente com essa fiscalização da PRF, a gente trouxe essa tendência de redução dos acidentes, de redução das mortes. Um outro foco importante dessa redução é a não ocupação por parte dessas vítimas dos leitos dos hospitais. Principalmente se nós levarmos em consideração que os acidentes mais graves envolvem as motocicletas. Exemplo, dos 27 mortos falados aí nesse primeiro trimestre, 18 foram de pessoas ocupantes de motocicletas. E a grande parte dos feridos, mais da metade, também são de pessoas ocupantes de motocicletas. Esse tipo de vítima de acidentes, ou seja, de ocupantes de motos, normalmente são politraumatizados e ocupam muitos especialistas no hospital e passam muito tempo hospitalizados, ocupando leitos. Então, esse trabalho também tem esse foco de diminuir a pressão no sistema público de saúde. Inspetor Estênio Pires, com relação aos números que foram os acidentes e os casos mais graves que aconteceram nesse ano, né? Quais são as principais ocorrências? Nós temos aí a BR-343, foi a rodovia que registrou mais acidentes e mais mortes. Isso é natural, é onde nós temos o maior fluxo que liga Teresina a Fortaleza e a Parnaíba, que são 2 trechos bastante visitados pelos piauienses e também que recebe aqui em Teresina. Também nós tivemos a BR-300
316 e a 135 com o maior número de... o segunda rodovia com o maior número de mortes. Foram 6 em cada uma dessas rodovias. E a principal causa desses acidentes é a imprudência, ou seja, é a falta de respeito às normas de trânsito, é o excesso de velocidade, é a questão da bebida alcoólica. Um dos tipos de multas mais aplicados foi o não uso do capacete nesse período e as ultrapassagens em locais proibidos. Então, são fatores que agravam, caso ocorra um acidente, para situações em feridos graves ou até para as mortes. Inspetor, uma pergunta do Joelson para você. Inspetor, boa tarde para o senhor. Eu queria o seguinte, você disse que houve uma redução, o senhor falou que houve uma redução no número de pessoas usando as rodovias. Claro, estamos em período de pandemia, não pode viajar, tem um feriado prolongado, as praias não podem ter acesso. Então, tudo isso realmente colaborou. Essa redução, ela foi calculada por vocês, a redução no fluxo? Por exemplo, no período do feriado prolongado, foi possível perceber uma redução de quantos % em relação a períodos anteriores no fluxo das rodovias? Sim, ele é calculado, nós realizamos todo o estudo com relação à possível movimentação. Esse ano nós pudemos até realizar uma programação mais adequada com relação aos feriados, né, principalmente aí da Semana Santa, devido à Semana Santa do ano passado já ter ocorrido dentro da questão do isolamento social, da pandemia. Então foi feito todo esse estudo, mas é importante frisar que não só o isolamento social contribuiu, mas o trabalho, que se não existisse também esse trabalho por parte de todos os PRFs, comprometendo aí com esse trabalho, provavelmente teríamos até um aumento no número de acidentes e mortes. E vale ressaltar também que, como a imprudência ainda é o principal fator, há necessidade da fiscalização por parte da PRF para inibir que esses infratores provoquem tragédias aí ao longo das nossas rodovias federais. Tanto é que os números, mesmo havendo a redução, ainda consideramos muito alto. 27 pessoas mortas em 3 meses é um número muito alto. E o nosso objetivo é continuar realizando esse trabalho com o objetivo de reduzir mais ainda esses números, mas que ele só vai ser alcançado se cada um de nós, que somos condutores, respeitarmos as nossas vidas e as vidas de quem também está utilizando a rodovia. Inspetor Estênio Pires, mais uma pergunta lá do estúdio para você. Inspetor, eu sei que a preocupação central da Polícia Rodoviária no volume de acidentes, talvez não na gravidade, mas no volume, são perímetros urbanos, aqueles trechos de BR que cortam as cidades, Teresina, por exemplo. E nós estamos agora vivendo um período que é o de obras. E obras, claro, é muito bom ter obras, duplicação de rodovia, elevados, viadutos, rebaixamentos, isso tudo está previsto, inclusive obras novas aí para chegar. Pergunto, e essa preocupação é uma preocupação que eu costumo ter, nesses trechos de obras, há risco maior de acidente? Como é que a Polícia Rodoviária Federal pode trabalhar para garantir a proteção das pessoas nesses trechos, principalmente? Sim, as obras são extremamente importantes, até mesmo depois da conclusão da obra, a tendência é a redução dos acidentes e a ocasionar e proporcionar uma maior fluidez. Dessa forma, a PRF ela trabalha de duas maneiras. Primeiro, é obrigação da construtora que está realizando a obra fazer a sinalização adequada. Então, um dos trabalhos que a PRF faz é analisar e verificar se a sinalização colocada pelas construtoras, se elas estão adequadas, ou seja, se ela está orientando de forma adequada a questão da orientação da população. Não estando, a PRF entra em contato com as construtoras e com o DENIT, que também faz esse trabalho, para fazer a devida sinalização. E a segunda realização é com campanhas educativas, através muito da ajuda da imprensa, apresentando quais são os fluxos, as mudanças que são realizadas constantes, na constante mudança das obras, né? E a gente até orienta mais uma vez a população, principalmente aqui na BR-316, onde ainda temos ali a obra ocorrendo, que devido à continuação dessa obra, também na 343, todo dia ocorre pequenas mudanças devido
a evolução da construção, que as pessoas tenham paciência, se elas tiverem um horário a cumprir, que saia um pouco antes, que é normal o grande fluxo, o congestionamento devido a essas obras. E sempre estar atento, porque pode ocorrer diariamente pequenas mudanças no fluxo com o andar da construção. Inspetor Estênio, muito obrigada pela atenção. Tá aí o inspetor Estênio Pires, né, da PRF Piauí, falando um pouquinho sobre esses números positivos, mas também trazendo aí alguns alertas. Volto com você, Joelson. Muito obrigado, Pamela Maranhão. Muito obrigado, Pamela.